Olá e sejam bem-vindos. É um vídeo diferente, mas igual a tantos outros. O que é que nós vamos fazer hoje? Eu tenho hoje aqui uma pessoa amiga, que é o Cândido. Eu vou já pedir ao Cândido que se apresente um bocadinho e que traz aqui uma novidade, ou que não é tanto uma novidade. É o seguinte. Nos últimos tempos tem aparecido muita gente, candidatos a prótese da anca. E, obviamente, que é uma cirurgia bastante invasiva e deixa muita gente apreensiva. Acontece é que eu hoje tenho a oportunidade de ter então aqui o Cândido, que acabou de meter duas, não uma, mas duas, e talvez partilharmos esta experiência de como é que é e que uma pessoa depois de fazer uma coisa destas pode continuar e deve continuar ativo, acho muito importante. Portanto, eu hoje tenho um convidado muito especial, que é o Cândido Olá a todos, tudo bem? Quem tiver o problema que eu tive, nada de receios, há que ir em frente. Temos que enfrentar os nossos desafios, é mais um desafio na vida. Eu também levei algum tempo a ir nesse sentido, mas quando chegou o momento fui operado e escolhi as duas. Porque tinha que ser, podia ser uma de cada vez. Mas assim, duas recupera-se muito mais rápido, porque as duas estão afetadas e não há como fugir. Exatamente. Então, fiz isso em março e a partir de maio já subi para cima da bicicleta e já faço a partir dos 100. Eu, se fosse uma senhora, não te perguntava, mas que idade tens? Só para... Tenho 60 anos. 60 anos. E há quantos anos é que pedalas? Já pedalo para uns 40. Há uns... Ok. Vamos começar com o Bike Fit e vamos continuar com a conversa para passarmos esta mensagem, no fundo de contas, para deixar muita gente tranquila de que isto não é o fim, é um reinício. Exato. Com mais saúde. Com mais prazer, pelo menos. Com mais prazer. Digamos que não tem aquela dor constante. Assim, a dor eu não tinha quando eu andava, tinha quando parava. Sim. Agora não tenho, ando felizmente sem dor nenhuma, durmo bem, porque ao fim já dormia mal, não tinha posição ou de uma anca ou do outro, foi por isso que eu decidi ser operado, porque já não aguentava mais, dormia muito mal de noite. E então, em dezembro fui ver o médico, queria ser operado, ele marcou para março e fui operado das duas ancas e estou aqui impecável. Mas... Vamos continuar a conversa enquanto que eu te vou verificar estes sapatos para o Bike Fit. Combinado. Ó Cândido, tu estás a viver atualmente em Lisboa, não é? Exato. És um gajo do Norte, mas estás em Lisboa. Exatamente, por trabalho, tive que emigrar. Exatamente. Onde é que fizeste a cirurgia? Eu fiz a cirurgia no Porto porque o cirurgião que eu encontrei e que andei a pesquisar era do Porto, que é o Dr. Cruz de Melo. Ele tem, que é a clínica da anca, mas ele também dá consultas no Hospital Arrábida. E, portanto, fui lá operado. Tu escolheste esse médico, já agora, tem para ajudar por alguma razão especial? Olha, ouvi falar dele, pesquisei e gostei da maneira inovadora, mas que ele tinha de operar e fui à consulta, só para ver. E quando fui à consulta, gostei dele, acho que houve ali uma simbiose entre nós dois. O médico, mesmo do Norte, fala a Norte, que aqueles que são mesmo da Norte. Portanto, quem for lá, se for lá, não sei quem, que é mesmo do Norte. Tem que ir preparar também para isso. Exatamente. Olha, dá-me os sapatos, por favor. Há pouco nós estávamos a conversar sobre o momento em que tu começaste a sentir que estavas com problemas na anca. Sim. Quanto tempo é que, ou seja, quanto tempo antes da cirurgia é que tu sentiste que estavas com problemas na anca? Eu comecei a sentir, portanto, eu fui vê-lo em julho de 2021. Sim. Porque estava a ter um desconforto maior do que aquilo que eu tinha habitualmente. E eu que caminhava muito, já tinha dificuldade em caminhar. Portanto, cansava muito e doía muito as ancas. E então fui ver esse médico e fui vê-lo em julho, exato. E depois, a partir de outubro, comecei a notar que eu dormia mal de noite, começava-me a doer as ancas de noite e acordava-me muitas vezes. E então decidi marcar nova mas consulta e dizer que queria ser operado. Coisa que ele não queria, porque ele pensou que eu queria fazer infiltrações. Eu disse que não queria infiltrações nenhumas. Queria ser operado logo de imediato. Quanto tempo depois da cirurgia, ou seja, o chamado recobro normal, até começares a caminhar? 0. Eu fui operado na quarta-feira, na quinta-feira de manhã, já andava de muletas, já subia as escadas, já tomava banho sozinho, tudo que ele sempre me disse. Assim, porque, como é que tenho de explicar? Ele tem uma cirurgia e ele é o único que faz isso. Ele chama-se corte biquíni.
mas para as senhoras é ótimo. Corte de biquíni. É, porque geralmente os cirurgiões cortam ou aqui a coxa, à Sim. frente ou atrás. E ele corta aqui no biquíni que as senhoras usam. A corte é aqui. Sim. Então eu por acaso, mas perguntei qual é a diferença. E disseram para o paciente, diferença nenhuma. Para os médicos é muito mais complicado. E o facto porquê? Porque não seccionas músculo nenhum, não levei agrafos, nada, e ele colou tudo. Então não tens limitações em nada. A tua limitação é a tua dor do dia a dia. Aquilo que tu puderes aguentar, ele disse: você puder aguentar, ande. Ou seja, mas em termos de cicatriz também ficou com muito melhor aspecto do que Sim, seria uma coisa... são duas cicatrizes que fazem 8 centímetros. É assim, e aquilo, portanto, durante um mês usei muletas, mas ele disse que se eu estivesse em casa e esquecesse as muletas, que era um erro voltar para trás e buscar as muletas. Que acabasse de fazer aquilo que estava a fazer, que já não precisava de muletas, e que depois que pegasse nelas. A única coisa que ele me aconselhou é, quando eu fosse para a rua, aí sim, usar as muletas. Porque devido ao pavimento não ser certo e tudo, isso aí... A questão das irregularidades para ter um Exato. bocadinho mais de estabilidade, não é? Sim. Então, durante um mês, ele, portanto, tinha uns exercícios a fazer em casa que eles próprios me recetaram e me ensinaram no hospital, e tinha que caminhar 4 vezes ao dia. Uma média de meia hora, mais, se pudesse mais, mas tudo bem. Mas ele é daqueles médicos que pede que o paciente o ajude no sentido, dói, não faz mal, vai, porque o doer é normal, faz parte da recuperação. Olha uma coisa, em relação agora ao desporto, porque há sempre aquela coisa, recuperar é uma coisa, como voltar a fazer desporto é outra. Exato. Nós estamos hoje aqui para rever a bicicleta, temos um bike fit feito, chamemos-lhe pré-cirurgia. Exato. Não é? E agora nós vamos rever se existe necessidade de fazermos aqui alterações ou se te vamos deixar conforme está. Mas tu tens pedalado? Sim, 4 vezes por semana. Já depois da cirurgia? Sim. Comecei muito lentamente nos rolos. A primeira vez que fui para a estrada, passado uns 15 dias após os rolos, portanto, eu fui operado em março, eu comecei a andar em maio. Não me senti nada bem. Podes calçar, por favor? Portanto, voltei para casa ao fim de 20 km. Disse: não vale a pena, estou mal, não insista, vai para casa. Fui para casa, fui para os rolos, sem dor nenhuma. Na semana seguinte voltei para a estrada, aí já não tive problema nenhum, já andei uns 30 km e depois tenho vindo a aumentar gradualmente todas as semanas. Mas essa não te sentes bem? Tu sentes o quê? Sentes dor? Sentes que a perna ainda não está... Não era isso. O problema é que, como é que quer dizer, quando eu fui operado, é uma sensação estranha, tens as tuas pernas mas não são tuas. Sim. Não me sentia bem, estava assim meio como se tivesse dedo, mas cambaleava, andava aos S. Quando subi a primeira vez para a bicicleta, a bicicleta não estava bem, porque já não tinha o equilíbrio, porque já o facto de teres próteses, cresces um bocadinho, para quem é pequeno como eu, é ótimo. Okay. Cresce 1 centímetro mais ou menos. Sim, porque nunca fica ali... Sim. E eu também tinha um desajuste das ângulos. As minhas ângulos tinham uma mais baixa do que a outra. Então ele renivelou tudo. Está tudo certinho. Então, aquela descompensação que eu fui-me habituado durante muitos anos, quando subi para cima da bicicleta, o meu corpo... O corpo sentiu logo. Exatamente. Isto não está certo. Não, agora é que estava certo. Agora é que está certo, exato. Mas levou um tempo de adaptação. Quando quiseste só para cima da bicicleta? É uma operação, não é uma coisa que estamos aqui a brincar, mas Põe é aqui uma as mãos. Sim, é sempre uma cirurgia. Exatamente. E, como eu dizia há pouco, até bastante invasiva. Sim, porque eles tiram-te uma parte de ti. Tiro-te mais ou menos, são 400 gramas de osso e põe-te 800 de ferro. Ferro de silicone, não é? Ou seja, tu ficaste prejudicado. Exatamente, pesa muito mais. Isto para os trepadores não é bom. Não. Mas tu tens aquela fisionomia mais de trepador. Que és pequenino, és magrinho para todos os efeitos. É, mas por acaso é uma coisa que tenho notado, uma coisa que eu tenho notado, já que estamos a falar, acho que perdi a velocidade de perna por enquanto. Sim. Acho que não sei se é da posição, se é agora que vamos ver no bike fit. Em reta tem mais potência. Sim. E ao subir ainda tem alguma dificuldade. Deixa-me colocar-te isto aqui noutra perspectiva um bocadinho biomecânica.
ao aumentarmos-te o fémur, okay, que no fundo foi o que te aconteceu, consigo dar-te um bocadinho mais de força. Okay? Mas existe uma relação de proporcionalidade entre força versus velocidade. Okay? Aliás, nós temos o conceito de potência, se estás familiarizado, é força versus velocidade. Sim. E nós podemos mexer na potência, mexendo na relação entre os dois. Okay? Portanto, o facto de sentir que estás com menor velocidade não significa que estejas a render menos. Isso teríamos que fazer testes específicos para aferir. Acaba por ser interessante. Nós temos feito os testes antes e depois. Já não fizemos, temos valores de... Agora, se estás com um fémur mais comprido... É nível de... Sim, quando não sobe, sinto-me melhor. Ora, não tens dor? Posso pôr aqui a mão? Podes. Não me dá absolutamente nada. Isso aí é uma coisa... Por acaso, como estávamos a falar há pouco, o meu cunhado, o ano passado, quando eu questionei de ver gente tão nova a fazer prótese da anca, ele colocou-me essa questão de na minha geração e anterior, não é? Não se fazia... os pediatras não faziam o teste da displasia da anca e, efetivamente, agora acontece esse problema, claro, que é, se as pessoas não praticassem desporto... Também não tinha o desgaste, provavelmente... É assim, apesar que o ciclismo não é um dos piores desgastes. Não, o pior, Cândido, é que há muita gente, nos últimos, 10 anos, houve muita gente a começar no desporto, obesos, e pelo trail ou pelo atletismo. Pois. E aí é que está o problema. Exatamente. Não é? É que, como eu passo a vir a dizer que nós devemos perder peso para praticar desporto e não praticar desporto para perder peso. Ou pelo menos devemos ter algum tipo de aconselhamento profissional que as pessoas não fazem questão de o ter. Não é? Repara que as pessoas fazem no desporto a mesma coisa que fazem com a alimentação. Quando querem emagrecer não procuram um profissional. Começam à toa. Vão buscar uma receita Google e depois dizem, as dietas não funcionam comigo. Pois. Ora, pedala, por favor. A única coisa que desta operação, uma coisa que o cirurgião me disse, é assim, corridas e choques, tudo que for choques. Tudo que for impacto. Exato, evita. Quando diz evita, não quer dizer que não possas fazer. Se queres que a prótese dure muito mais tempo que aquilo que é o habitual, evita de a maltratar. Exatamente, sim. É não fazeres à prótese aquilo que fizemos ao corpo. Exato. E ele diz, isto é como um carro, compras um carro novo, se tu cuidares dele, ele vai durar 300, 500 mil km. Se tu pegares nele logo a frio e começares a arrancar e a fazer peões, ele não vai durar muito tempo. De certeza, tu tendo uma qualidade de vida melhor, não vais apontar nada negativo, mas no processo, houve alguma coisa menos boa ou mais desagradável, chamemos-lhe assim? Não, desagradável é assim, como eu disse, nem tudo foi mar de rosas, nós estamos aqui a falar assim, mas as pessoas não pensam que depois da operação eu comecei a andar, a caminhar sem dor nenhuma, não. Isto tudo faz parte de um processo, para dormir é muito complicado porque não podes mexer muito, não que o médico me tinha dito que para não mexer, e eu disse, tu pode mexer, pode dormir de barriga para baixo, pode dormir de lado. Se você aguentar com a dor, porque aquilo era fresco, você não está proibido de logo que aguente. Eu acho que o sinal, como tu dizes, é tentar recuperar o teu corpo. Isso é uma das coisas que eu de vez em quando noto, ainda agora noto, que não recuperei ainda a total confiança no meu corpo. Portanto, quando desço as escadas, tenho medo. Hoje em dia tenho medo. Porquê? Porque ao início, quando eu comecei a descer as escadas, tinha medo de tropeçar e de me magoar. Claro. Porque é assim, porque não impede o teu espaço aéreo fica diferente. Então isso, o teu espaço do tempo, vamos dizer, fica diferente. E a única coisa que eu apontava é isso, as tuas sensações, que são outras. É assim, mas isso foi a minha história, não quer dizer que para outro seja exatamente igual. O médico também disse, e ele fez o trabalho dele, operou e pôs o material mais adequado para o problema que tinha. Mas ele também gosta de pacientes que o ajudem no pós-operatório. Portanto, mas continuar a fazer desporto no possível, caminhadas, muitas caminhadas, que ajuda imensamente. E recuperar a musculatura que perdeste, porque perdes alguma musculatura.
Sabes que há uma coisa que eu quando parti a clavícula a última vez, porque não foi a primeira vez, e desta última vez foi muito sério, porque desfiz toda a zona distal da clavícula, desfiz, esfrangalhei completo, e eu partilhei depois, já depois de estar recuperado, tentei partilhar essa história. E é das coisas que eu ainda fiz no canal que tenho mais feedback, muita gente a contactar-me, a perguntar como é que eu ao fim de 3 meses tive alta para fazer BTT. E a verdade é que ao fim de 3 meses o médico disse-me, faça, as palavras do médico foi, Pedro, a partir de hoje a dor é o limite. Faça quando sentir dor, pare. Exato. Não é? Mas também houve aqui, quando eu converso com essas pessoas e tento perceber qual foi o procedimento do médico dele, eu percebo que o meu procedimento foi diferente e ainda continua a ser muito raro. São muito poucas as pessoas, eu sei que cada caso é um caso, mas são poucas as pessoas que me dizem que, por exemplo, no dia seguinte estão a fazer fisioterapia. Eu fui operado e no dia seguinte eu estava a fazer fisioterapia. Foi o meu caso, exatamente igual. Eu também, como disse, eu tive sorte, acabei por ter sorte, tive um excelente ortopedista e também tive a sorte do meu cunhado, como especialista de ortopedia, na altura, ter-me indicado o que é que eu deveria fazer. Curiosamente, aquilo que o meu cunhado não trabalha em Portugal, trabalhava na altura num hospital que só lidava com atletas, na sua maioria, e aquilo que ele me disse para fazer foi exatamente aquilo que o meu ortopedista me disse para fazer. Mas continua a ser raro fazer isso. O que acontece muitas das vezes? Clavícula partida, as pessoas ficam imobilizadas durante 4 a 6 semanas, obviamente que tens uma articulação. Quando estás, ela vai congelar, aquilo que eles chamam de congelar. É muito complicado, não é? Sim. Mas lá está. Porquê que eu acho que eles imobilizam? Por causa da dor. Porque as pessoas não estão assim, as pessoas familiarizadas. não querem sofrer. Acho que as pessoas ou já se desabituaram de sofrer, mas a dor faz parte do processo. Porque assim, tu não podes ser operado. Isto não são operações benignas, são operações graves e pesadas. Portanto, eu fiquei no bloco 3 horas. Acho que eu disse que era 50 minutos por cada anca, mas depois, como ele teve a explicar, depois há a mudança de uma anca para outra, portanto, tens que mudar e tudo. Portanto, são operações pesadas e a dor faz parte, porque assim, parece sim, parece não, puser-te ali uma coisa nova, tens coisas diferentes. Quanto mais estiveres disposto a aguentar essa dor, mais depressa recuperas a tua vida. Sim, porque de facto, se tu vais mas caminhar e começa-te a doer alguma coisa, eu vou para casa porque está-me a doer. Não, eu vim caminhar, acabo o que tenho que fazer, depois é que vou. A pessoa tem que... Mas também, assim, também concordo que há pessoas que são mais sensíveis que outras. É verdade. E nem todos nós somos iguais. Eu acho que não há cirurgiões maus nesta área, porque é uma área até muito difícil, mas eu acho que há uns que tentam inovar e dar uma vida melhor ao paciente, até puxar mais por ele. Sim. Acho que é uma questão de empatia, do cirurgião ver este indivíduo quer retomar a vida rápida, ou este indivíduo quer se deixar estar. E eu acho que já vai também um bocadinho por aí. Pode ser. Eu tenho família na área da saúde, como tu disse, não é? E eles também têm essa sensibilidade. Por acaso é estranho que tu me dizes, a última vez que eu vim aqui à consulta ao cirurgião, ele teve-me a dizer que a técnica que ele inventou, portanto, das duas, que não é uma coisa comum, foi em 2019. Sim. Até os próprios colegas dele, quando ele disse que ia fazer, desaconselhar totalmente. Não faças isto, tu vais arruinar a tua carreira. E ele é novo, ele deve ter para uns 45 anos, uns 40 anos. Ora, fala, por favor. Então ele diz que o primeiro ano fez 4 intervenções. Aqueles que trazem coisas novas ao mundo sempre rejeitados. foram aqueles que pensaram fora da caixa, como nós chamamos, e aqueles que arriscaram. Exatamente. Os que se deixam estar no conforto. Eu nem diria arriscar, eu diria acreditar. Naquilo que eles têm, a visão mas que eles tinham. Porque ele disse-me assim, ok, eu às vezes chegava a casa e dizia assim para mim, será que eles têm razão? Mas eu mais lia e mais estudava o assunto, mais eu dizia, não, eu é que tenho razão. Portanto, e ele próprio foi o primeiro a acreditar na inovação que ele estava a trazer para esta técnica. Podia ter corrido mal. Podia ter corrido mal. Podia. Sabes, eu tenho o meu antigo ortopedista, que entretanto já se reformou, quando me estava a tratar de um tornozelo, uma ocasião ele contou uma história fantástica. Estava-me a fazer uma infiltração no tornozelo, depois de eu rasgar os ligamentos todos do tornozelo direito, e ele dizia-me assim, Pedro, se o Pedro um dia precisar de um médico na China
vá ao médico que tiver mais velinhas à porta do consultório. E diz assim, ó doutor, mas as velinhas são agradecimentos? Ele, não, é uma velinha por cada morto que lhe morreu. Eu disse, ó doutor, mas eu vou a um médico onde já lhe morreu muita gente nas mãos. Ele disse, ó Pedro, um médico que não morreu pessoa nas mãos é um médico sem experiência. É uma visão. Doutor João Santos Carvalho. Vês? Nunca mais me esqueci dessa. Entre outras coisas que ele me ensinou, nunca mais me esqueci dessa. Caríssimo, podes parar. Efetivamente, a alteração que nós temos é a nível de altura. Tens pernas mais compridas, temos que usar uma altura diferente. No fundo, para te fazer aqui um resumo, nós estamos a trabalhar com os ângulos que tínhamos anteriormente, ok? Mas com mais altura de espigão. Está bem? Isso traduz porquê? Porque tens um segmento maior para todos os efeitos. Se nós deixássemos a mesma altura, íamos ter mais encurtamento. Essa tua sensação da pedalada não sair pode estar relacionada com esta questão da altura estar tão baixa. Ah, ok. Okay? Porquê? Estamos a forçar um bocadinho mais o quadríceps, num ângulo mais fechado, para todos os efeitos não estamos a conseguir aplicar tanta força, não estamos a trabalhar num ângulo verdadeiramente dinâmico. O corpo tem sempre razão. Sempre. Sempre. Quando tiveres essas sensações, o que nós temos é que saber interpretar as sensações. Porque o corpo tem sempre razão. Ok? Dúvidas, meu caro? Não, era essa. Eu dizia, quando eu for ter com o Pedro, eu vou dizer, pá, de vez em quando acontece-me isto, eu gostava de perceber o que é que se passa verdadeiramente. Agora vais dar, obviamente, as tuas voltas, já estás habituado com isto, sim. e depois dás-me esse feedback. Dou-te feedback. Está bem? Dou. Caríssimo, podes pôr aqui a mão. Vamos só fechar aqui o vídeo. Cândido, muito obrigado por tu partilhares esta mensagem. Eu acho que verdadeiramente que é importante, é quase um trabalho público que prestaste e que me ajudaste a levar esta mensagem. Não, como tu me ajudas a mim e a tantos outros. Obrigado. Pelo Bike Fit. Eu, sinceramente, desde que conheci o Pedro, pedalar é um encanto. Obrigado, muito obrigado. Obrigado, Pedro. Caríssimos, foi um prazer trazer-vos aqui um amigo que é o Cândido Granjo, partilhar com vocês uma experiência de vida, acima de tudo, uma experiência de vida para devolver, sei lá, esperança a quem está a passar por uma fase difícil, mas que resolve. Sim. E que felizmente a medicina chegou a um ponto em que nos permite resolver isto. Já agora, recordam só, quem foi o médico que operou? Só para dizer novamente? Já não me recordo. Agora, Clínica da Anca. Clínica da Anca, e ele dá, portanto, consultas no Hospital Arrábida, Sim. no Porto. Sim. Cruz de Melo. Dr. Cruz de Melo. Sim. Pronto, Dr. Cruz de Melo, obrigado por me trazer novamente o Cândido para a bicicleta. Mas pesquisando por Clínica da Anca, que ele também tem uma própria clínica dele. Sim. E também dá umas perninhas aqui na Arrábida. Ok. Caríssimos, fiquem bem, obrigado por estarem por aí e volto no próximo vídeo e o Cândido volta para a bicicleta com todo o prazer. Exatamente. Fomos. Obrigado. Com licença, Cândido.